nativo. Sim, aí atualmente você está buscando aprender para você mesmo cuidar dessa parte, né? Da parte das campanhas. Isso. Então, legal, bacana. E atualmente, hoje, qual que é o seu grau de conhecimento com tráfego pago? Principalmente aqui nesse caso no MetaEds. Você ainda tá aprendendo? Aham, não sei de Não, nada. legal, bacana. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui só um item. Tem aqui uma pessoa pedindo para entrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui um pouquinho o tema, pelo menos nesse início. Em vez de estar falando sobre o futuro do MetaEds, eu vou direcionar mais para os conceitos básicos, então. Deixa eu parar aqui essa apresentação, mostrando o processo de ativação. Porque aí, logo, nessa semana ainda, né, se colocando já em prática, já consegui fazer a ativação das primeiras campanhas. Eu tenho aqui um outro modelo de apresentação que vai ficar ainda mais claro. Hoje, você já tem gerenciador de anúncios, ainda não tem nada, está iniciando do zero, do zero, do zero. Do zero, Do zero. zero. Então, eu vou explicar aqui desde o começo. Eu tenho um outro arquivo aqui, vai ficar mais claro. MetaEdges. Deixa eu ver esse daqui, ó, sobre análise de campanha. Vou compartilhar aqui novamente, você me passa se você vai conseguir estar visualizando. Tá mostrando minha tela para você? Tá. Perfeito. Acho que mais alguém entrou, né? Boa tarde, tudo A bem? É a Fran? Opa, Franci, boa tarde. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Ô, Franci, atualmente você já investe em tráfego pago, já investe no Meta, está iniciando por agora? Não estou investindo na minha conta, mas a Uhum. gente começou a investir na conta do meu marido. Sim. E qual que é a atuação do seu marido atualmente? Ele é corretor de imóveis. Sim, que não, perfeito, então, legal. Eu mudei aqui um pouquinho o nosso conteúdo nesse início, mostrando um pouquinho mais a fundo sobre como que a gente faz o processo de análise de campanha, como que a gente faz, de fato, uma ativação de campanha. Acredito nesse momento, você e a... Esqueci o nome dela, saiu aqui na minha tela agora. Você, Larissa. a Larissa, que está aqui também na nossa chamada, vai fazer mais sentido esse modelo de conteúdo nesse momento, só que aí tendo alguma dúvida específica de meta, vocês podem também interromper a qualquer momento e a gente pode, de fato, estar abordando, perfeito? Sim. Uhum. Legal, então. Então, eu abri aqui para que a gente possa estar falando sobre o MetaEdges. Para que a gente possa... Deixa eu mudar aqui a tela. Mais fácil. Vou colocar em modelo apresentação. Para que a gente possa estar analisando, de fato, uma conta, é necessário que a gente entenda até mesmo os conceitos mais básicos ali que existem dentro da plataforma, né? Eu vejo hoje em dia muitas pessoas anunciando e errando até mesmo em conceitos mais simples, como, por exemplo, em objetivo, como, por exemplo, como que de fato faz para analisar nível de métricas e assim por diante. Aqui dentro desse arquivo, o que foi colocado? A importância, de fato, de você ter uma análise constante dentro de uma campanha. Sem uma análise, você, de fato, só faz o quê? Rasga dinheiro, você não está de fato investindo. Hoje em dia, acaba sendo uma grande realidade. Se a gente pega uma campanha e deixa ela ali por conta própria, não está analisando as métricas, analisando realmente o fundo a nível de vendas, a nível de retorno dessa campanha, a gente só está de fato ali rasgando dinheiro, tá? Ao ter uma análise constante, pelo menos aí em torno de 2 a 3 dias numa campanha, quando a campanha está tendo uma maturidade maior, até tranquilo você olhar a cada 4, 5 dias, tá? Pelo menos. Mas quando a gente está em processo de início, é até necessário e importante que a gente analise todos os dias a campanha. Ela está começando a criar maturidade a cada 2, 3 dias pelo menos, tá? Tendo essa análise constante, a gente descobre de fato o que está funcionando, o que não está funcionando, a gente consegue aumentar o investimento em conjuntos, em anúncios, está gerando ali maior retorno, ou até mesmo encontrar ali gargalos de uma forma rápida, e assim a gente consegue estar desativando, consegue estar de fato melhorando essa campanha, tá? Gargalos eu falo como, por exemplo, criativos ruins, um público que está saturado, uma campanha que está em aprendizado limitado, tudo que está ali drenando dinheiro. Aqui eu tô falando muitos termos, né? Como, por exemplo, público saturado, como aprendizado limitado. Talvez vocês ainda estão ainda no processo de início e ainda não entendem, mas eu vou mostrar aqui depois na tela do computador também, direto no gerenciador ali do Meta. Perfeito? Aqui também eu coloquei a análise frequente que é necessário a gente estar analisando uma campanha, né? O ideal mesmo em si, perfeito? Pelo menos ali uma vez por dia numa campanha que está iniciando, tá? E uma campanha que já está mais estável a cada 2, 3 dias pelo menos. Essa análise vem tanto a nível de métricas, olhando custo de fato por lead, custo por venda, olhando o número de cliques e principalmente o resultado final, tá?
Se eu falar, por exemplo, uma campanha de leads, não adianta eu olhar só para métricas de campanha, não adianta pagar R$ 2 por cada contato. Às vezes faz muito mais sentido eu pagar 5, 6, 7, R$ 8 por contato, e esse contato ele ser qualificado, do que eu estar pagando pouco e não ter aí esse retorno, não ter pessoas realmente engajando, não seja um perfil no meu negócio, ou pessoas que, de fato, não vai ter o poder aquisitivo que a gente está buscando, e assim por diante. Muitas vezes faz mais sentido a gente pagar mais caro para o contato e esse contato ele ser de fato relevante, do que pagar menos e esse contato ele não ser o que a gente está buscando, perfeito? Sim. Legal. Para isso, a gente vai precisar de entender um pouquinho mais a fundo sobre campanha, conjunto e anúncios. Qual que é a diferença de fato que existe? Aqui no slide eu tinha colocado, mas eu vou abrir direto no gerenciador. Eu já mostro na prática, ficar um pouco mais claro. Eu tenho aqui nessa conta, deixa eu ver se é nessa daqui, eu tenho um gerenciador de anúncios que a gente pode estar usando como exemplo. Deixa eu ver se é nessa outra. Não, nessa daqui mesmo. Só mudar aqui a tela, senão vocês não vão conseguir visualizar. Tá mostrando a tela para vocês? Sim. Bacana, Uhum. perfeito. Para chegar aqui nessa tela do gerenciador, todo mundo sabe como que funciona? Se não, eu explico do início também. Eu sei, eu coloco geralmente lá em cima lá teste e aí coloco. Aí ele já completa, né? Mas deixa eu ver qual que é. Não, perfeito. Ó, existem várias formas de você chegar aqui nessa tela. Uma delas é você digitando aqui, gerenciador de anúncios, você clicar no primeiro link do Google, tranquilamente ele vai estar trazendo esse direcionamento. Outra forma, eu dentro do meu perfil do Facebook, vou logar aqui, esse daqui, por exemplo, é um perfil farmado. É um perfil criado só para estar anunciando, tá? Acaba sendo bastante comum dentro desse aspecto, até mesmo porque o Meta ele bloqueia bastante contas, né? Principalmente quando a gente trabalha com nichos mais sensíveis. Então, por exemplo, deixa eu mudar aqui para o perfil pessoal. Aqui, ó, Kátia Mendes. Aqui ao lado esquerdo, dentro das opções, nós vamos ter aqui gerenciador de anúncios, que vai dar na mesma coisa. Se eu clicar aqui, se eu digitar aqui a URL, ou se eu clicar direto no Google gerenciador de anúncios, ele vai me direcionar aqui para a mesma tela, não vai mudar nada nesse sentido, perfeito? A partir disso, essa é a tela que a gente começa a fazer o trabalho de campanha. Aqui no meu caso tem alguns posts que foram pausados, algumas publicações aqui antigas e assim por diante, tá? Mas no gerenciador de vocês vai estar aparecendo no mesmo formato, só retirando aqui esses posts, perfeito? O que nós temos aqui então? Campanha, conjunto e anúncios, que é onde a gente quer chegar. Qual que é a diferença? A campanha é o local que a gente seleciona o objetivo da mesma, tá? Então, por exemplo, você tem o objetivo de vendas, você tem o objetivo de leads, o objetivo de engajamento e assim por diante. É o objetivo da minha campanha. O conjunto, eu falo bastante que é o cérebro da nossa campanha. Para quem que eu estou direcionando? Qual que é a idade, o gênero, a localização dessa pessoa, os interesses, dados demográficos, comportamentos e assim por diante. Onde a gente faz a segmentação, para onde que a gente direciona de fato para essa pessoa, perfeito? Por isso que é bem importante, quando a gente está iniciando um trabalho para algum cliente ou para o nosso próprio negócio, a gente estudar quem é a nossa persona, quem é o nosso perfil de cliente ideal. Qual que é a idade dessa pessoa? É mais homem, mais mulher? Está localizada aonde? O que essa pessoa possui de interesse? Porque tudo isso a gente traz depois aqui para o gerenciador. A gente consegue impactar exatamente esse carinha para que a gente possa mostrar o anúncio para a pessoa certa, no momento certo, e assim ela possa virar aí uma conversão, uma venda, um engajamento e assim por diante. E por último aqui o anúncio, ele é a imagem, é o vídeo, é como que nós estamos impactando ali o usuário, perfeito? É um carrossel, é um GIF e assim por diante. No gerenciador de anúncios, quando a gente estiver aqui dentro dessa tela então, a gente tem aqui a opção de criar. Ele está localizado aqui agora, nesse gerenciador, não é uma conta pessoal. Mais para frente eu vou explicar como que funciona uma ABM, uma conta de anúncio profissional e assim por diante, senão vai ficar muita informação agora. Mas clicando aqui já em criar, eu já consigo fazer a criação da minha campanha, tá? Já consigo iniciar esse processo de configuração. E hoje em dia, no Meta está muito facilitado você criar uma campanha, porque ele mesmo vai te direcionando. A partir do momento que eu cliquei aqui em criar, já tem aqui os objetivos. Ó, reconhecimento, tráfego, engajamento, leads, promoção de aplicativo, vendas. Em cada objetivo, que eu for passando aqui o cursor do mouse, ao lado direito ele vai mudando. Para que serve o reconhecimento? Para eu mostrar o meu anúncio para o maior número de pessoas possíveis que vão se lembrar desse anúncio. De tráfego,
para levar essas pessoas para algum site, para algum local. Eu quero que essas pessoas cliquem em ser direcionadas para o meu perfil do Instagram, cliquem em ser direcionadas para o meu site e assim por diante. Engajamento. Eu posso ter engajamento pelo meu WhatsApp, engajamento pelo meu direct do Instagram ou engajamento em uma publicação. Tem ali mais curtidas, comentários, interação, enfim. Ou é um evento que eu estou montando agora, algo nesse aspecto. E eu quero que as pessoas de fato confirmem a participação desse evento. Também é utilizado o objetivo de engajamento. Leads, são ali os contatos, mesmo assim. Através desse objetivo, a gente consegue tanto direcionar para o Messenger, para o WhatsApp, consegue também abrir um formulário instantâneo do Meta. Não tem, por exemplo, aqueles formulários onde pede o nome, o telefone, e-mail. A gente consegue criar isso personalizado, sem você precisar de ter um site. Você clica aqui, cria um formulário, coloca ali as dúvidas, as perguntas que você quer que a pessoa ela responda. E quando ela clicar no anúncio no Instagram, clicou no anúncio no Facebook, vai abrir um formulário, ela vai preencher esse formulário e vai chegar o contato para você. Que é um outro exemplo também. Promoções de aplicativo, o próprio nome já fala, né? Para instalação ali do aplicativo, enfim, ou para gerar eventos dentro desse aplicativo. Vendas, para que eu possa gerar vendas, ter ali o retorno através de um e-commerce, eu posso ter essa venda ali através do meu WhatsApp, através do meu Instagram e assim por diante. A segmentação da campanha, muitas pessoas acabam errando aqui. Acho que, por exemplo, eu quero gerar leads para o meu site, eu vou colocar aqui tráfego. Só que a partir do momento que eu coloco, nesse exemplo aqui, o objetivo de tráfego, o que eu estou falando para o Meta? Eu quero que você mostre meu anúncio para o maior número de pessoas possíveis que vai ter a probabilidade de estar clicando nesse meu anúncio. E aí o que o Meta ele pode fazer? Ele pode entregar ali para a criança, para o idoso e assim por diante, que não é o perfil de fato do negócio. Se é um modelo de negócio que é mais aberto, por exemplo, estou trabalhando aqui com uma hamburgueria, estou trabalhando aqui com uma sorveteria, o público é maior mesmo em si, perfeito? Aí faz sentido, tá? Quando o público ele é amplo, aí faz sentido eu trabalhar com esses modelos aqui de objetivo. Quando é mais específico, estou direcionando, dou bastante esse exemplo, né? Para donos de franquias odontológicas, donos de franquias disso, é um público bem específico, perfeito? A partir disso eu precisaria de vir aqui em leads, vir aqui talvez em engajamento, para filtrar mais para esse meu público, perfeito? Até aqui, quanto aos objetivos, ficou alguma dúvida? Não. Legal. Eu vou dando aqui andamento, fazendo um modelo de teste de campanha, só mostrando também a próxima tela, que é a parte do conjunto. Então, por exemplo, nesse exemplo, eu vou colocar que a gente vai fazer ativação de campanha para venda aqui de cursos. Só um exemplo nesse sentido. No meu caso, eu quero gerar mais engajamento para o WhatsApp. Então, aqui gerei engajamento dessas pessoas para que mais pessoas entrem em contato comigo e interajam comigo pelo WhatsApp, tá? Clicar aqui em continuar. Aqui ele dá a opção de você criar uma campanha de inventory, onde o próprio Meta ele faz o processo de configuração para você, ele limita de fato o que você precisa estar fazendo na sua campanha, e aqui a opção manual. Novamente, se eu tenho um modelo de produto, um modelo de serviço que é muito aberto, muitas pessoas consomem, tranquilamente eu trabalhar com esse primeiro. Se eu tenho um que é mais específico, venho na manual, sempre aqui na manual, perfeito? Clicar aqui em continuar. Feito isso, ele criou aqui essa primeira etapa que ainda é da campanha, e nós temos aqui a nomenclatura. A nomenclatura não interfere em nada na nossa campanha, honestamente não serve para nada na nossa campanha, serve muito mais para que a gente, gestores, possa se organizar quando a gente olha de fato para o gerenciador. Então existe até um padrão que normalmente a gente utiliza, que é o quê? A numeração da campanha. Então, por exemplo, aqui ó, a primeira campanha que eu estou fazendo, qual que é o nome da empresa? Aqui ó, por exemplo, da Mazuquim, é uma campanha de cursos, por exemplo, uma campanha aqui de tráfego, ó, tráfego. E eu estou usando aqui o orçamento, vamos supor que eu vou estar utilizando o formato de orçamento ABO. Significa o quê? Eu vou dividir o meu orçamento entre os meus conjuntos, não vou colocar aqui na campanha. Mais pra frente eu falo um pouquinho a respeito disso, senão vai ficar bem confuso também. Seria aqui esse campo, tá? Legal, descendo aqui um pouco mais, então tem aqui esse formato de orçamento, eu consigo colocar direto na campanha, eu consigo colocar direto no conjunto. O conjunto a gente já entendeu que é de fato para quem que a gente quer direcionar os nossos anúncios, certo? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um conjunto só para mulheres, um conjunto só para homens, um conjunto de pessoas que têm interesse, sei lá, só em tecnologia, enfim, consigo criar vários conjuntos, até 100 conjuntos dentro de uma campanha, perfeito? Para que eu possa testar públicos mesmo em si, certo? E aqui eu consigo também modificar o meu orçamento por cada conjunto, ou eu posso deixar para o Meta fazer isso, basicamente é isso. Se eu coloco a nível de campanha, coloquei R$100 por dia, um exemplo. O próprio Meta ele vai dividir nos públicos que eu tenho ali sendo trabalhados. Se eu coloco aqui o orçamento no conjunto de anúncios, essa distribuição fica por minha conta. Eu posso colocar um conjunto eu vou investir R$50, outro eu vou investir R$10 e assim por diante, tá? Eu particularmente gosto bastante aqui do formato manual. Eu gosto de ter o controle da campanha, de fato, né?
Até mesmo porque quando a gente trabalha com diversas campanhas, a gente precisa sempre olhar o resultado final, que está trazendo maior retorno mesmo em si. Por exemplo, estou trabalhando com a venda de um empreendimento, tá? Eu preciso saber qual que é a qualidade de cada contato, de cada empreendimento que eu estou divulgando por aqui, para que eu possa potencializar isso na campanha. Ah, a casa que eu estou divulgando aqui, ela está trazendo um maior retorno de leads qualificados, de pessoas agendando visita para ir até o local. É realmente mais o perfil. Eu consigo lá aumentar o investimento nesse conjunto. Se eu deixo por conta da campanha, o próprio Meta ele vai fazer essa distribuição e aí pode ser que ele invista menos, mais. Ele vai muito pelo custo do contato, perfeito? E aí, normalmente, conforme vai citado no início, às vezes compensa muito mais você pagar o dobro ali do valor por cada contato, mas esse contato ele ser relevante, do que você ter um monte de contatos que não vai ser o perfil do seu negócio. Então, aqui, o orçamento a nível de conjunto. Eu vou desativar aqui essa opção, que é o que? Compartilhar 20% do orçamento em outros conjuntos. No meu caso, não quero fazer essa opção, eu quero ter o controle de fato da campanha. O teste AB ele serve para que a gente possa testar uma variável. Então, por exemplo, eu tenho dois modelos de criativo. Eu tenho um criativo em formato de imagem, eu tenho um criativo em formato de vídeo, e eu estou trabalhando só com um público. E eu quero testar o que mais funciona para esse público. Eu quero que o Meta ele faça esse teste e me entregue um relatório. Eu consigo ativar essa opção, colocar essa variável aqui dentro da campanha, e ele vai me trazer um relatório com base nisso. Ou eu quero testar um público com base em outro público. Um aqui com interesse em tecnologia e o outro com interesse em negócio, só para que eu consiga, de fato, entender onde eu tenho maior retorno. Consigo aqui também. Serve para que a gente possa testar qualquer modelo de variável, uma descrição com outra descrição, uma copy com outra copy e assim por diante. E descendo aqui um pouco mais, a gente tem a parte de categoria de anúncios especiais. Então, por exemplo, quando a gente for trabalhar com anúncios voltados a temas sociais, eleições, políticas e assim por diante, a gente precisa de criar um rótulo aqui dentro para que a gente possa fazer esse modelo de divulgação. Senão o Meta, ele faz o bloqueio da conta, ele não permite. É bem tranquilo, a gente clica aqui, manda ali a documentação necessária, normalmente ele pede um documento ali da pessoa, pede também um certificado, nesse caso de eleição, né? O certificado que essa pessoa mente é uma figura pública nesse formato, enfim, para que ele possa fazer a aprovação e aí assim a gente possa fazer a divulgação dessa campanha. No nosso caso aqui não, então eu vou estar clicando aqui em avançar. Clicando em avançar, eu já vou para a segunda etapa. Eu saí então de campanha e agora eu estou aqui em conjunto de anúncios. Lembra o CEV da nossa campanha. Agora eu vou começar a direcionar para quem que eu quero destinar esse meu anúncio. Eu dei o exemplo de cursos, né, de tráfego, então eu vou seguir aqui essa mesma linha. Na parte de nome do conjunto, também não interfere em nada pra gente, tá? É justamente para que a gente possa se organizar. Então aqui, o primeiro conjunto que eu estou fazendo. Vou destinar, tem até um modelo aqui, destinar pessoas da área de tecnologia, tecnologia, de, sei lá, 20, diminuir, de 18 a 40 anos, que residem, por exemplo, vai em São Paulo. Só um exemplo nesse cenário, tá? É muito mais para que a gente possa identificar. No momento que eu for analisar um conjunto, eu preciso bater o olho e entender do que se trata esse conjunto. De pessoas aqui de 18 a 40 anos, que residem em São Paulo, enfim, para que a gente possa identificar mais rápido e assim a gente consiga corrigir uma campanha, aumentar o orçamento, enfim, qualquer item desse cenário. Conversão, o local de fato da nossa conversão. Então, por exemplo, eu selecionei ali atrás, no campo de objetivo, que seria engajamento. Aonde que eu quero esse engajamento? Vai ser por mensagem? Vai ser no anúncio? Vai ser via ligação, via site, no aplicativo, no Instagram, no Facebook, enfim. No meu caso, eu quero direcionar aqui para o WhatsApp. Nesse cenário aqui, eu estou querendo direcionar para o WhatsApp. Então, eu vou deixar aqui em destino das mensagens. Vou descer um pouco mais. Aqui ele dá a opção de a gente mudar a página do Facebook. Nesse caso, como é de exemplo, vou deixar aqui a da Mazuquim mesmo, mas eu poderia mudar e colocar aqui qualquer outra. Destino de mensagens, consigo mudar aqui também, editar. Se eu deixo no automático, o próprio Meta ele vai sempre fazendo isso, vai sempre deixando no automático. Se eu deixo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar as pessoas, às vezes para o Messenger, direcionar ali para o direct do Instagram e direcionar para o WhatsApp. Isso às vezes é horrível, porque às vezes a gente nem olha o Messenger, por exemplo. Às vezes a gente nem dá tanta atenção ali para o direct no Instagram. Enfim, só um exemplo nesse sentido, né? No meu caso, eu quero direcionar para o WhatsApp. O WhatsApp aqui está do meu lado, estou toda hora ali fazendo atendimento. Então, eu venho aqui, mudo para o destino manual e eu seleciono. Eu quero deixar aqui só para o WhatsApp. Vou tirar aqui o direct. Ele vai demorar aqui um pouquinho para carregar. E eu vou tirar aqui também o Messenger, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser deixar direct, WhatsApp, conseguiria aqui tranquilamente também. Descendo aqui um pouco mais, ele fala sobre esse compartilhamento de dados, que seria o quê? Para que o Meta ele possa analisar as suas conversas e com base nessa conversa,
ele entender se o contato ele foi relevante, foi irrelevante e assim por diante com o auxílio da IA ali do próprio Meta, tá? Isso aqui auxilia bastante a relação de aprendizagem da campanha, porque o Meta ele vai conseguir identificar quando você tem ali um fechamento, tem uma venda, algo desse aspecto. É mais limitado, existem formas mais avançadas de você fazer esse processo, que a gente chama de conversões offline, tá? Mas já auxilia ali da campanha. Como que funciona aqui na prática? Eu clico aqui em gerenciar, ele vai chegar uma notificação aqui no meu WhatsApp, ó, clico aqui em ativar, já está até conectado, ele já fez aqui a ativação. Agora ele vai rastrear as minhas conversas para que ele possa compartilhar dados para a campanha e aí auxiliar nesse processo de aprendizagem, perfeito? Descendo aqui um pouco mais, ele fala aqui sobre a meta de desempenho. O que eu quero que o meta ele aprenda? Como que eu quero que o meta ele aprenda? Maximizando ali o número de cliques no anúncio, mais pessoas clicando nesse meu anúncio, maximizando ali o número de leads por mensagem, maximizando o número de conversas no meu WhatsApp. Por padrão, a gente pode deixar aqui nessas duas primeiras opções, tá? Maximizar o número de leads por mensagem ou então aqui o número de conversas. Preferencialmente de conversas, que eu quero nesse caso, nesse cenário, ter mais pessoas ali engajando comigo através, nesse caso aqui, do WhatsApp. O que mais nós temos aqui? Estratégia de lance. Tá? Como que a gente quer, de fato, pagar com os anúncios? A gente tem essa possibilidade de definir também. Ó, definir lance, definir o valor mais alto. O que eu consigo colocar aqui? Qual que é o custo que eu quero receber por cada contato? Isso aqui, de fato, não é algo... Se eu colocar aqui, por exemplo, um valor muito baixo, não significa que o Meta ele vai conseguir atingir aquele custo que eu desejo. Então, por exemplo, deixar aqui R$10 o custo de lead. Não significa que ele vai conseguir trazer o contato nesse valor, tá? Significa uma base que eu estou trazendo para o Meta, uma recomendação que eu gostaria de ter. Basicamente é isso. E se eu deixo o valor muito baixo, pode ser que meu anúncio ele não tenha entrega, que ele não tenha ali investimento sendo gasto e assim por diante, perfeito? E aí o que eu recomendo? Ou a gente deixa aqui desativada essa opção, ou a gente deixa um valor que faça sentido ali com o negócio e a gente vai modificando ao decorrer do tempo. Por exemplo, aqui ó, o Meta, ele já deixa aqui pelo menos R$50 o custo por lead. Tá? Pelo leilão, de acordo aqui com o gerenciador, de acordo de fato com o que está aqui cadastrado nesse momento. Eu posso aqui reduzir, por exemplo, para 10, cai fora. Vamos ver se ele vai deixar. Olha, ele permitiu. Às vezes ele pode dar erro aqui na tela e não permitir. Posso deixar aqui em R$10 o custo por lead. Depois você vê que o meu anúncio ele não está tendo entrega, não está tendo resultado ali devido e assim por diante, eu posso ir aumentando aos poucos. Quando eu digo aos poucos, é realmente aos poucos. Coloca ali R$11, R$12, R$13 e assim por diante. Até que o anúncio ele crie maturidade e comece a trazer o retorno que eu estou buscando, tá? Descendo aqui um pouco mais, mostrar mais opções. Aqui o padrão da conta, não tem como a gente estar editando. Temos aqui a opção de mudar o orçamento. No orçamento, nós temos duas opções. O orçamento diário e o orçamento total. Quando eu coloco aqui o orçamento diário, significa, por exemplo, vai colocar aqui, ó, R$10 por dia. Esse é o investimento que ele vai estar consumindo, só que em alguns dias da semana, ele pode gastar um pouquinho mais, tá? Ele vai sempre manter uma faixa semanal. Nesse caso, R$10 por dia, 7 dias da semana, R$70 é o investimento que ele vai estar realizando. Só que pode ter dias que ele vai identificar mais potenciais leads, mais potenciais clientes, que ele pode estar gastando até R$17,50. Outros, ele não vai gastar R$10. Para equilibrar esse valor, ele vai investir, sei lá, R$6 por dia dentro dessa linha, tá? Mas sempre mantendo ali uma base ali semanal. E se eu colocar aqui o orçamento total, isso não vai estar acontecendo. Ele vai investir exatamente o que eu estou colocando ali. Coloquei R$100 nesse período, ele vai consumir R$100 naquele período, pronto, final e acabou, tá? O que é legal do formato do orçamento total? Eu consigo programar exatamente os dias da semana e os horários que eu quero que o meu anúncio ele apareça. Vou dar até um exemplo de onde que é utilizado isso. Uma pizzaria não funciona 24 horas, né? Por padrão, muitas não funcionam 24 horas. Grande parte funcionam, sei lá, a partir das 6, 7 horas, até meia-noite, às vezes 1 da manhã, enfim, dentro dessa linha. Logo, eu consigo programar na minha campanha para que os anúncios apareçam só nesses horários, perfeito? Com o orçamento total. Com o orçamento diário, a gente não tem essa possibilidade, tá? Então, aqui no orçamento total, vou brincar, vou colocar aqui, por exemplo, que vou investir R$10 por dia durante aqui 30 dias. Deixa eu só mudar aqui a data também. Hoje é dia 28, então até o dia 28 de agosto. Descendo aqui um pouco mais, eu tenho aqui essa opção de programar a veiculação e aí eu consigo selecionar exatamente isso. Quais os dias da semana e os horários que o meu anúncio ele vai estar aparecendo. Eu dei o exemplo agora da pizzaria. Vou pegar esse exemplo, das 6 horas até mais ou menos,
Aqui até meia-noite, por exemplo, até meia-noite, enfim, tranquilamente. Ah, Gustavo, mas não funciona aqui de segunda-feira. Consigo retirar também, de uma forma bem tranquila. Tá? Deixar só ali, de fato, os dias que a gente vai estar aparecendo, os horários que a gente aparece e assim por diante. Tirar aqui também, tirar aqui também. Enfim. E conforme eu vou fazendo qualquer modificação por aqui, a gente pode perceber aqui no lado direito que ele vai mudando o tamanho do meu público, tá? Aqui eu não aconselho ficar tanto de olho nisso. Às vezes o meta ele passa uma estimativa totalmente que não faz sentido, tá, com o negócio. Às vezes ele vai mostrar ali uma quantidade de conversas, uma quantidade de vendas que não é realista, tá? Ele pega ali uma base, enfim, que não faz tanto sentido. Nesse caso, eu recomendo muito mais vocês irem pelo grupo da Plus. Ali tem mais de, acho que 600 gestores, né, atualmente, enfim, 600 clientes, na verdade, da própria base da Banzuquim. Então, eles conseguem trazer a nível de custo o que está mais funcionando, a nível de custo por cada contato. Ah, eu vou investir aqui, sei lá, R$ 500. Quantos clientes eu consigo ter? Consigo ter essa base. Ou hoje até a própria IA traz esse auxílio. O próprio ChatGPT, ele dá ali uma base a nível de geral, né, de negócio, BDC, que a gente consegue trazer mais próximo da realidade, tá? Faz muito mais sentido do que a gente pegar aqui o do próprio Meta. Descendo aqui um pouco mais, nós temos aqui a opção de localização. Mesma coisa, eu dei o exemplo que a gente fosse atuar só em São Paulo. Eu conseguiria mudar aqui, ó, editar. Aqui, ó, inclusão, editar também. Consigo mudar aqui a localização. Quero aparecer só aqui em Guarulhos, só em São Paulo, tranquilamente. Ah, no caso da pizzaria, a gente entrega em um raio de 20 quilômetros. Consigo colocar aqui o endereço da pizzaria e manter só aparecendo dentro desse raio. Vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo, ó. Aqui o estado de São Paulo. E o meta, novamente, ele já mudou aqui no lado. O tamanho do meu público. O tamanho estimado já mudou novamente também. Consigo adicionar aqui mais localizações. E se, por exemplo, adicionar aqui todo o estado de São Paulo, mas aqui, ó, essa partezinha, esse cantinho aqui, eu não atendo. Não faz sentido para mim aparecer nesse canto, porque o público é desqualificado, ou eu não consigo entregar nessa região, algo nesse aspecto. Eu consigo mudar de incluir para excluir, e eu consigo adicionar um pino. Nessa região aqui, eu não vou atender, tá? E mais, eu consigo também modificar aqui pelo raio. Deixa eu reduzir, deixar aqui em 5 km, por exemplo. Tá? Então, o que eu coloquei aqui no meta agora? Eu atendo aqui no estado de São Paulo, mas esse canto aqui eu não quero que o anúncio ele apareça tranquilamente, tá? O mesmo seria inverso. Se eu quisesse adicionar mais um pino, conseguiria mudar aqui para incluir e conseguiria adicionar também de uma forma bem tranquila. Ou, por exemplo, eu tenho uma lista aqui dos meus clientes, onde realmente são mais potenciais clientes, eu quero subir essa lista. Eu posso ali copiar essa lista, vir aqui, dar um Ctrl C e ele vai importar automaticamente para a gente, tá? Ou eu posso vir aqui adicionar em massa, também tranquilo, e subir ali uma planilha de localizações, ele vai fazer a correspondência e mostrar o anúncio apenas para essas localizações de uma forma bem tranquila, tá? Descendo um pouco mais, o que nós temos? Alcançar mais pessoas com probabilidade de responder os seus anúncios. Eu não recomendo deixar essa opção ativa caso de fato a gente atue só em uma localização específica. Porque o que eu falo para o Meta? Nesse caso, estou trabalhando aqui com São Paulo de exemplo, né? O que eu falo para ele? Ele pode pegar até mesmo cidades vizinhas, pode pegar estados vizinhos e aparecer o anúncio se tiver a possibilidade de melhoria a nível de resultados, se meu público também tiver ali naquela localização, tá? Nesse caso, então, vou deixar aqui desativado. Descendo aqui um pouco mais, ele dá aqui uma base também novamente. A idade mínima ali do nosso anúncio, que eu quero que esteja aparecendo. Por isso que vem, bem importante também, a relação de filtragem de público, né? O estudo da persona. É aqui que a gente faz esse modelo de segmentação também. A idade mínima que vai aparecer esse anúncio, eu consigo aqui programar, tá? Tranquilamente. Nesse caso aqui, eu estou falando de cursos, vou deixar aqui de 18 anos. Incluir pessoas de idade desconhecidas no WhatsApp, então pessoas que não cadastraram ali a idade, pode estar aparecendo seu anúncio também no WhatsApp. Se eu manter aqui ativo, vai estar aparecendo. Só que aí, às vezes pode aparecer para criança, enfim, dependendo do serviço, não vai fazer sentido com o que você está divulgando, tá? Vou desativar aqui nesse aspecto. Descendo aqui um pouco mais, idiomas. Qualquer idioma que eu quero segmentar. Preciso falar português, espanhol, inglês, consigo também fazer segmentação. Aqui, a nível de idioma, é até bem relativo, porque muitas pessoas mudam o idioma do dispositivo, né? Justamente para aprender uma nova língua. Então, eu, particularmente, normalmente eu deixo aberto, tá? Deixo aqui para todos os idiomas. Até porque o aprendizado da campanha já vai entender esse público que eu estou direcionando. Perfeito? Descendo um pouco mais. O Meta, por padrão, conforme eu havia citado no início, ele busca fazer o quê? Deixar a configuração cada vez mais por ele. Tá? A gente não fica aqui, não fica mais claro a opção onde a gente faz o modelo de segmentação. Quando eu venho aqui, ó, limitar ainda mais esse público, ó, manter a configuração atual, trocar configuração,
aí ele vai liberar essa opção para eu fazer uma segmentação mais filtrada. Se não, passa batida e a gente nem vê aqui essa opção. Deixa eu voltar aqui, ó. Agora ele liberou. O posicionamento, todos os gêneros, agora eu consigo mudar aqui também. A nível de idade, idade máxima. Então, por exemplo, dos cursos, eu quero impactar até pessoas de 40 anos, que foi o que eu tinha cadastrado ali antes. Perfeito. Esse aqui é um pouco mais para gêneros, se for só para homens, mulheres, consigo mudar aqui também agora. Públicos personalizados, mesma coisa, consigo adicionar aqui. Um público personalizado é, por exemplo, eu tenho uma lista aqui de clientes e eu quero trazer para essa campanha mais pessoas semelhantes aos meus clientes atuais. Eu conseguiria subir aqui essa lista tranquilamente. Ou, por exemplo, eu tenho um e-commerce e eu tive muitas pessoas que adicionaram no carrinho, mas não fizeram ali o pagamento. Eu quero reimpactar essas pessoas com remarketing para que agora as pessoas avancem para a compra. Consigo tranquilamente. Enfim, mas dentro dessa linha, tá? Descer um pouco mais, direcionamento detalhado. Aqui, de fato, ó, ficou bem escondido. Ele até liberou agora novamente essa opção. Que é o quê? Eu consigo mostrar interesses, dados demográficos, comportamentos, para quem que eu estou divulgando de fato esse anúncio. Aqui até tem aqui alguns modelos padrão de referência, ó, marketing, redes sociais. A partir do momento que eu seleciono um, ele vai liberando ali outras opções, né, similares, ó, publicidade, online. Eu consigo pegar aqui e definir com mais detalhes. Então, por exemplo, peguei aqui pessoas com interesse em social media e marketing. Eu quero definir com mais detalhes ainda. Agora eu quero pegar pessoas que são viajantes internacionais frequentes. Então, cliquei aqui em adicionar mais, venho aqui em dados, ó, viajantes. Viajantes internacionais frequentes, perfeito. Já fiz aqui correspondência. Eu quero pegar agora pessoas, definir aqui com mais detalhes. Quero pegar agora pessoas que têm um cargo específico. Vem aqui em procurar, vem aqui em dados demográficos, vem aqui em informação. Consigo pegar pela área de atuação, consigo pegar aqui a nível financeiro. Quero pegar aqui apenas pais, apenas mães. Qualquer modelo de segmentação a gente consegue estar fazendo por aqui. Por exemplo, quero pegar pessoas que são pais. Ó, pais, deixa eu ver aqui, ó. Dados demográficos, pais que registraram ele no MetaAds, né, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que são pais. Enfim, consigo direcionar também para esse público. Por isso que vem o estudo de persona. Entender, de fato, para quem que a gente está divulgando essa campanha. A gente consegue colocando tudo por aqui. Legal, eu fiz aqui 3 modelos, né? Coloquei aqui a nível, então, que a pessoa tem que ter interesse a nível de social media e marketing. Tem que ter o comportamento de ser um viajante internacional frequente, que tem que ser ali um pai, uma mãe, enfim, dentro dessa linha, tá? Aqui eu coloquei só de exemplo, totalmente aleatório, só para entender que a gente consegue filtrar mais a fundo a segmentação. E eu conseguiria adicionar ainda mais dados, tá? Deixar mais detalhado ainda para quem quer essa campanha. No início, eu tinha falado dessa mentoria sobre venda de franquia odontológica. É uma área totalmente específica. Aqui, por exemplo, poderia segmentar para dentistas, que possui ali um financeiro mais estável, que possui interesse em modelos de franquias e direcionar exatamente para esse público, assim como a idade, gênero, enfim, localização, dentro dessa linha. Descendo um pouco mais, nós vamos agora para a parte de posicionamento. Novamente, o Meta, ele não libera essa opção, né? Ele não está mostrando aqui agora. Se eu venho aqui, tiro essa opção, clico nesse lápis, editar controle de posicionamento, ver controle de configuração de publicidade. Aqui nessa tela eu vou conseguir modificar para onde que eu quero que o meu anúncio ele apareça. Se eu quero que ele apareça só no feed, se eu quero que ele apareça ali de fato só no history, mais dentro dessa linha, tá? Não vou mostrar porque senão ele vai direcionar para uma outra tela, tem que ficar voltando, mas é basicamente isso, perfeito? Vou editar controle de posicionamento, vou voltar aqui de novo, mais configurações, aqui ó, plataformas. E aí eu consigo selecionar Facebook, Instagram, WhatsApp, Audience Network. O Audience Network são, por exemplo, sites parceiros da Meta. Então, por exemplo, tem quando, sei lá, tem ali um joguinho que tá aparecendo e aí fica aparecendo aqueles anúncios. É por aqui, é esse carinha que faz esses anúncios aparecer, tá? Todos os parceiros ali da Meta têm essa possibilidade de aparecer esses anúncios, tá? No caso dos cursos, eu sei que o Audience Network não faz sentido. O Facebook, nem tanto. Às vezes vem um público mais qualificado. Então, vou deixar aqui, ó, Facebook e Instagram. Só um exemplo nesse aspecto. Que posicionamento. Eu quero que apareça mais aqui no feed, no history. Onde que eu estou vendendo mais? Eu consigo potencializar isso aqui também. É só no feed do Facebook, só no feed do Instagram. Se eu clicar aqui em mais opções, ele vai liberar aqui também para que a gente possa fazer essa segmentação. Ó, feed do Instagram, feed do Facebook, a parte de perfil, enfim. E se eu passo aqui o cursor do mouse em cima desse olhinho,
ele vai abrir exatamente a tela que mostra esses anúncios, tá? Para que a gente possa ali tá retirando, colocando, enfim, ó. Sempre ao lado direito. Legal. Até aqui, tá ficando alguma dúvida, pessoal? Não tô olhando aqui pra tela de vocês agora. Vou voltar aqui pra nossa tela. Não, tá tranquilo. Para mim, tá tudo bem. Legal. Qualquer coisa pode interromper a qualquer momento, viu? Vou voltar aqui pra nossa tela, então. Finalizei esse processo, agora tem aqui a parte de anúncio. Ele tem aqui mais opções, filtro de inventário, anúncio do conteúdo, algumas opções aqui ele não dá nem a opção da gente editar, né? Mas ele mostra aqui também, ó, anúncio da agência network. Nesse caso, como eu desativei aqui antes, ele não vai estar aparecendo, né? Mas aqui eu consigo selecionar modelos que ele vai estar aparecendo, agência network, enfim, mais dentro dessa linha. Eu quero já ir para essa terceira etapa, que é a parte do anúncio, que é de fato a imagem, o vídeo, o que a gente vai estar divulgando mesmo assim para o nosso público-alvo, tá? Então a gente entendeu a primeira parte, que é o objetivo, entendeu ali a nível de segmentação, que é o nosso conjunto de anúncios, e agora a terceira parte, que é o criativo, a imagem, o vídeo, o GIF, o carrossel, como que a gente vai estar divulgando ali de fato essa campanha, perfeito? Para isso, aqui em nome de anúncio, mesma coisa, serve para que a gente possa estar identificando, não influencia em nada na campanha, é muito mais para identificação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro anúncio que eu estou colocando é um vídeo, Ah, nesse caso, estou fazendo um vídeo, deixa eu pensar, falei de cursos, curso de tráfego pago, pronto. É o primeiro conteúdo em formato de vídeo aqui de curso de tráfego pago. Ou poderia colocar aqui brevemente um pouquinho da copy que tem nesse criativo, nessa imagem, nesse vídeo, para que eu possa identificar mais fácil, tranquilamente. Descendo aqui um pouco mais, ele mostra a página que está selecionada. Mediante o objetivo que a gente seleciona lá no início, às vezes ele libera aqui a opção para mudar novamente, que não serve para nada também. Ali no conjunto a gente já faz essa configuração, tá? O perfil do Instagram, mesma coisa, ele já conecta com base na página do Facebook. Se eu tivesse um outro perfil do Instagram, eu quisesse utilizar um outro perfil do Instagram, eu conseguiria por aqui mudar tranquilamente, tá? Número aqui do WhatsApp, já conectei no conjunto, então ele só está reforçando que é para esse número aqui que vai ser direcionado esses contatos. E descendo aqui um pouco mais, eu tenho a parte de configuração desse anúncio. Eu tenho a opção de criar um anúncio ou usar uma publicação existente. Quando eu crio um anúncio, significa que eu estou subindo a imagem do meu dispositivo, nesse caso do meu computador, direto aqui para o gerenciador. E esse anúncio ele não precisa estar aparecendo no meu perfil. Quando eu clico aqui em usar um post existente, eu posso puxar de um conteúdo que eu já tenha lá no meu perfil do Facebook, já tenha lá no meu perfil do Instagram e assim por diante. Então, ó, usei aqui, ó, usar posts existentes. Vou clicar aqui em selecionar post. Guardar aquele carregar. Eu consigo pegar aqui entre o Facebook e entre o Instagram. Eu quero pegar aqui esse último conteúdo aqui, ó, que foi feito no feed, um carrossel, na verdade, no Instagram. Quero puxar ele. Consigo selecionar. Consigo aqui clicar em continuar. Ou eu posso selecionar, nesse caso, até outros 5 modelos de criativos, tá? Nesse caso, é um pouco relativo quando a gente está testando, né? Por exemplo, se eu estou querendo testar criativos, testar um vídeo, testar uma imagem e assim por diante de uma forma separada, aí eu recomendo que a gente não clique por aqui, pois ele vai notificar todas as métricas de uma vez, tá? Se eu quero realmente validar criativos, aí eu recomendo que você duplique ali o criativo, né? A opção dos criativos e você acrescente um novo. Vou explicar mais claro, senão vai ficar claro desse formato que eu estou falando. Mas clicando aqui em carrossel, vou clicar aqui em continuar. Ele vai puxar agora esse carrossel. Guardar aqui o carregamento, ele vai demorar um pouquinho. Vai puxar a descrição, vai puxar ali a copy, enfim. Ó, carregou aqui agora. E aí eu já consigo fazer a ativação da campanha usando esse criativo, tranquilamente, tá? Posso avançar aqui para as próximas etapas e fazer a ativação. Ou se eu quisesse subir meu computador, bem tranquilo também. Mudarei aqui para criar anúncio. E aqui imagem ou vídeo, configurar criativo, adicionar imagem ou vídeo, tá? Então, vou selecionar aqui imagem, por exemplo. Eu posso carregar aqui no meu computador, ou se já estiver carregado em alguma outra campanha, consigo puxar aqui tranquilamente também. Ou carregar por aqui. Puxar aqui essa daqui, só de exemplo, e eu vou clicar aqui em avançar. O texto, mesma coisa, que é a descrição do anúncio que a gente consegue estar colocando, tá? Ele dá a opção de a gente colocar até 5 descrições. Hoje em dia, eu recomendo que a gente coloque pelo menos ali 3 descrições. Porque o método ele vai fazer o seguinte item, ele vai pegar as descrições, ele vai mostrando mediante ao público que está aparecendo.
E aquela que está mais convertendo, ele vai dar, de fato, um destaque. Mesma coisa com o título e mesma coisa aqui com a subdescrição. Pelo menos ali 3 opções para que o meta ele tenha mais possibilidade de entrega. E automaticamente eleva seu alcance, ele consegue destinar, de fato, para a pessoa correta, no momento correto, mostrar mais aquele que está mais convertendo e assim por diante, tá? Aqui a opção de título, vou mostrar aqui um outro exemplo. Aqui, ó, entre em contato. Opa, entre em contato. Foi de novo errado aqui. Enfim, consegui brincando aqui nesse aspecto. Fale conosco, chame agora no WhatsApp, faça uma simulação, enfim. E aqui a chamada para ação é o botão que aparece no anúncio. Também consigo mudar. Ver detalhes, saber mais, pedir agora, mediante o que a gente está divulgando. Comprar, ele dá diversas opções, tá? Pedir cotação, agendar agora, enfim. Nesse meu caso, eu estou divulgando, esse exemplo, né, um curso, sendo direcionando ali as pessoas para o WhatsApp. Então, deixa aqui, enviar mensagem para o WhatsApp. Vou fechar aqui, vou descer um pouco mais. Já subiu aqui a imagem. Eu consigo colocar aqui também a descrição. Consigo colocar aqui novamente os títulos e consigo colocar aqui também a subdescrição. E se eu descer mais aqui ao lado direito, ele vai mostrando como que o anúncio está ficando. Vamos esperar carregar. Ele vai mostrando exatamente como que o anúncio está sendo configurado. Como que ele vai estar aparecendo de fato para o nosso público-alvo. Perfeito? E normalmente aqui a CTA, para ação, a gente consegue estar modificando. Beleza? A partir disso, ele tem aqui a parte de teste criativo, para eu colocar mais outras 7 versões de criativo entre imagem, vídeo, para que o Meta ele teste, de fato, esses criativos e veja o que está trazendo o maior resultado, tá? Seria aquele mesmo formato que eu mostrei agora há pouco. Ou eu posso, por conta própria, duplicar aqui o meu criativo, tá? Essa parte, duplicar rapidamente e acrescentar outra imagem, outro vídeo, publicar para que ele possa trazer esse modelo de relatório ali para mim, tá? E aqui também a gente consegue modificar um formato de mensagem que chega para o WhatsApp. Aqui ao lado direito tem a opção de destino. Se eu clico aqui em destino, ele me dá como que está atualmente. Ele está puxando só o nome e o e-mail da pessoa. Se eu quisesse que essa pessoa cadastrasse mais dados, eu conseguiria vir aqui em editar. Conseguiria adicionar, por exemplo, um telefone. Adicionar para essa pessoa, adicionar a renda dela. Adicionar, por exemplo, enfim, qualquer outro dado nesse aspecto, um CNPJ, consigo colocar aqui qualquer outro modelo, né, de pergunta para que ela possa preencher e assim eu consigo já ter mais informações na hora de eu atender esse contato. Perfeito? Consigo salvar aqui o formulário, beleza? Enfim, bem tranquilo. E ele já está utilizando esse modelo aqui padrão. Se eu tenho outros modelos salvos, eu consigo cadastrar aqui também e fazer a mudança. Vou iniciar a conversa, bem tranquilo nesse aspecto. E ao final, tem aqui a parte de evento de rastreamento de site, parâmetros de URL, que é o TM. Essa parte de parâmetros de URL serve muito mais para que a gente possa identificar da onde que está chegando cada contato. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui nesse caso com um vídeo, né, um carrossel, enfim, não lembro agora que eu selecionei. E eu quero computar as pessoas que estão chegando através desse vídeo. Eu quero entender, para entender a qualidade desse pessoal. Eu consigo colocar aqui, criar um parâmetro de URL, colocar aqui, ó, para selecionar o ID da campanha, ou selecionar ali o nome da campanha, enfim, trazer dados para que eu consiga identificar ali depois no meu CRM, ou identificar ali no meu WhatsApp, enfim. Depois eu só venho aqui em publicar, depois vai para análise do Meta e o Meta ele faz essa aprovação ali do anúncio para que ele possa estar iniciando, tá? A aprovação do Meta, ele pode estar levando até 24 horas. Normalmente, ultimamente, coisa de, no máximo, 1 hora, 3 horas no máximo, o Meta ele já faz a aprovação. Em contas que já sobem mais campanhas, já são até mais antigas, coisa de minutos, 10 minutos, 15 minutos, ele demora ali de fato para que ele possa fazer o processo de ativação da campanha. Depois começa de fato a entrega desse anúncio. Que aí, pelo menos em torno de 24 horas, até 48 horas, para que o Meta ele entenda o público, entenda o que ele está divulgando, com base também no investimento tá, que está sendo feito, e assim ele vai aprimorando a sua entrega. O próprio Meta ele fala a respeito disso. Ele fala para não tocar no anúncio, não fazer nenhuma modificação nas primeiras 48 horas, tá? Isso com base também no investimento que está sendo divulgado. Aqui eu fiz um exemplo com R$10 por dia. R$10 é muito pouco. Então, qualquer modificação que eu faça na campanha, eu reseto ela e eu influencio na aprendizagem. Agora eu estou investindo, sei lá, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Já começa a fazer mais sentido eu fazer alterações mais rápidas, né? Os primeiros leads que vai chegando, eu já consigo, analisando isso, já consigo modificando na campanha. Por exemplo, tá chegando muitas pessoas sem perfil.
Muitas pessoas que não têm poder aquisitivo. Eu consigo vir aqui na segmentação e eu consigo modificar isso. Segmentar para as pessoas que têm uma renda familiar maior. Ou eu consigo destinar para localizações mais populares, que as pessoas ganham mais nesse aspecto. Ou para cargos, para pessoas que ganham mais em determinados cargos. Consigo modificar dentro dessa linha, tá? Pessoal, quanto à ativação de campanha, depois eu cliquei aqui em publicar, enfim, vou mostrar aqui no exemplo, fica mais fácil. Ele vai publicando as 3 partes, que é a campanha, o conjunto e anúncio. E aí agora ele vai para a análise ali do meta. Vou clicar aqui em atualizar, vai demorar um pouquinho. Ele vai mostrar que está em análise do próprio meta. Tá? Que está sem saldo nessa conta, né? Que só de exemplo, enfim. Mas ele mostraria aqui agora que está em análise, aí enfim, seria feita essa aprovação. Quanto à ativação de campanha, ficou alguma dúvida? Larissa, Fran, Victor? Não. Legal. Não. Então, Gustavo, eu tenho uma dúvida, porque a gente subiu uma campanha sim. e eu não estou conseguindo ver a performance dessa campanha. Eu posso compartilhar a tela para você Claro, vou ver? parar aqui de compartilhar que fica mais fácil. Você vê junto. Você subiu pelo próprio meta? Ou impulsionou? Não, pelo Meta. Essa parte eu já aprendi que não vale a pena Perfeito. para esse público, para esse segmento, não. Tá vendo? Aí, Aham. assim, desde que eu estou tentando usar essa conta de anúncios, né? Tá dando esses bugs, eu não consigo, mas já tem uma campanha rodando. Entendi. E aí ele me disse que eu preciso atualizar a tela, eu já pedi para atualizar. Sim. E aí antes não estava aparecendo essa mensagem, aparecendo só essa aqui, falha ao carregar. Agora já está aparecendo as duas. Clica nesse Aí, xizinho para ver o que acontece. Quando você vai ali no lado direito, tá vendo que tem 3 pontinhos? Lado direito superior. ok, Clica nele. Vê se ele tem a opção de resetar. Vai redefinir gerenciador de anúncios. deixa eu ver. Acho que ele vai pedir só sua senha. Pode clicar em redefinir. Ele vai meio que resetar o anúncio, o gerenciador. Ele possa voltar ali as Atualizar. configurações. Isso, agora ele vai. Foi algo inesperado, tenta novamente. Manteve ainda, né? É. Anúncios. Aí, por exemplo, Sim. então, primeiro já esbarra nisso aí, que já ia acaba criando aqui um estímulo aversivo, a linguagem de psicólogo. O estímulo aversivo, e aí eu fico, nossa, eu acho isso um bicho de 7 cabeças, Ah, porque fica dando esses bugs, né? Mas tem uma campanha rodando, como é que eu consigo? Aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se foi aqui. Acho que foi aqui visão geral da conta, deixa eu ver se é. Ó, aqui ele, tá vendo? Ele traz, mas eu não consigo saber como é que essa campanha está performando, eu não consigo subir um anúncio. Eu pedi para uma outra pessoa fazer, né? Mas assim, já tem mais experiência nessa parte de tráfego, já trabalha com a gestão, então ele fez essa gentileza de subir essa campanha. Mas eu não consigo ver o que que ele fez aqui, né? Como é que se, por exemplo, se tudo isso que você colocou aí, essa configuração, se ela foi feita, se o público foi segmentado, se os locais estão certos. entendi. Quando você clica ali, só tem esse gerenciador? Ali, ó, em conta de anúncios. BM Marcos Oliveira. Clica ali naquela opção. Lá do esquerdo superior. Aqui, Isso. Tem outro gerenciador que tá aí também? Ou só tem esse? é Isso. só ele, está Mas usando é só nesse ele. mesmo que está sendo utilizado, né? É, esse mesmo. Uhum. É nesse caso, como não funcionou essa parte de resetar, tem que falar direto com o suporte do Meta para que eles possam redefinir essa conta lá internamente, que lá eles têm mais controle. Aí eles conseguem mandar ele para uma análise mais filtrada, né? Redefinir todo esse processo para que ele possa aparecer novamente. Às vezes o Meta ele Só que eu dá não esses. entendi por que que eu não estou conseguindo do meu computador, mas eu dei o acesso para que essa pessoa fizesse e ele está fazendo. Então, ele tem um acesso à conta, ele consegue, inclusive, subir outras campanhas, mas como você está vendo aqui, eu não consigo. Uhum. Então, deve ser um erro de fato no seu perfil. Aí né, o Meta ele tem que resetar ali o seu perfil para que ele possa aparecer novamente. Eles mandam ele para uma análise mais filtrada e consegue corrigir esse problema. Clica ali em configurações, que é aquele símbolo de engrenagem. Isso. Configurações da empresa. Símbolo de
consegue ver se tem alguma coisa de errado. Adicione seu número de telefone. Vai ali na primeira opção em pessoas, em usuários. Análise conforme direcionado. Aparentemente seu perfil não tá com nenhuma restrição. Poderia ser isso também, mas não tá com nenhuma restrição, tá normal. Tá com acesso ao controle total também. O seu perfil é esse, Marcos, né? É isso mesmo. Total, geral, finanças. Esse aqui, ó. Agiliza ágios ou paraíso em todo. Mas até o seu perfil ali do Facebook, ele tá normal também, ó. Tá ativo, não tá com nenhum bloqueio. Às vezes ele pode fazer devido a bloqueio também. Aí, nesse caso, só o suporte do Meta ele consegue trazer esse auxílio. Hoje, você sabe entrar em contato com o suporte do Meta? Não. Eu vou te mandar o link, mandar lá no nosso grupo. Vou pegar Tá. aqui, ó. Tem esse link até salvo. E aí você consegue abrir uma chamada, esse chamado é feito direto no Messenger. E aí vem um especialista de fato do próprio Meta e ele, lá por dentro, ele consegue solicitar para resetar a sua conta. Entendeu? Mostrar esse erro e aí redefinir essas configurações para que você possa estar utilizando. Uhum. Tá. Help. Aí, amanhã eu tô querendo subir uma campanha minha, né, lá pela minha página. Aí, essa aula que você fez hoje, ela vai ficar gravada, né? Para poder conseguir Vai seguir sim. E passo a passo. amanhã, quando você for fazer a ativação dessa campanha, se você quiser, você pode me chamar e a gente faz junto. Não tem problema nenhum. A gente entra, emite de Aula. novo e vai fazendo bem tranquilo. Porque no meu caso vai ser a primeira campanha, né, que eu vou estar subindo ali no meu perfil. Nessa campanha aqui, inclusive você estava falando sobre trocar, né, o objetivo da campanha ali, ele disse que começou fazendo como tráfego, e aí não estava tendo um bom resultado, os leads não estavam chegando, aí ele mudou depois de alguns dias para engajamento, Sim. e aí os leads começaram a chegar. Mas como você viu, eu não consigo verificar, né, fazer o acompanhamento aqui da Análise, né? campanha. Tem que Uhum. arrumar realmente o gerenciador primeiro para você conseguir visualizar. Aí, como ele tá conseguindo lá, é alguma coisa do perfil. Até já aconteceu Entendi. isso comigo, tem algo bem similar. Às vezes mudando linguagem, dando erros na tela. Aí tem que pedir lá pro Meta para que eles possam fazer essa configuração. É surpreendente, né? Uma empresa tão grande ter esse modelo de erro, mas realmente Eu até acontece falei, até bastante. compartilhei com você, não sei se você lembra, umas 2 semanas atrás, eu printei a tela e te mandei. Lembro, Aí foi lembro naquele sim. dia que ele conseguiu entrar. Lembro sim. Eu vou te mandar o link, que aí você vai conseguir falar direto com ele. Você vai preencher só ali de fato a tela de erro, né? Eles vão pedir para você mandar um print, juntamente com o seu e-mail, com o seu telefone, apenas isso, e eles vão abrir uma chamada pelo Messenger. Às vezes, eles podem tentar te ligar também para falar um pouco mais rápido, né? Ter esse suporte mais rápido e assim por diante. Mas é bem tranquilo, bem seguro, tá? Eles não pedem senha do perfil, nada nesse aspecto. O que eles provavelmente vai pedir, na verdade, é certeza que eles vão pedir também, é o ID da conta. Mas eles até mostram um vídeo como que você faz para pegar esse ID. Que é de fato ali a identificação. Ó, essa identificação final que tem lá no campo de URL, ó, 4400855, eles vão pedir esse número apenas, para que eles possam fazer essa análise. Fechou? Uhum, tá bom, Beleza, então. perfeito. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Não, Larissa, Victor? Não. Beleza, então, pessoal, eu vou finalizar aqui inicialmente a gravação. Essa mentoria ela ficou gravada, tá? Daqui a pouco